Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone está aí, meu WhatsApp, 991520454. Meu e-mail, henriquelhas@hotmail.com. Geralmente eu ministro palestra para obreiros, a Escola Bíblica de Obreiros, também palestras sobre Escola Bíblica Dominical para superintendentes e professores, também sobre família, também sobre escatologia, sobre missões. Já fui missionário, pela graça de Deus. Eu e minha esposa e meus filhos abrimos 8 igrejas, ministramos sobre evangelismo, sobre missão nos lares, aqueles cultos nos lares, e ministramos muito sobre dons do Espírito Santo. Recebi os dons de curar, ministramos, aí geralmente são mais de 100 pessoas curadas aí todo fim de semana por onde nós temos andado. Também ministramos batismos com o Espírito Santo, sempre acontecem os batismos, ministramos libertações e ministramos os dons do Espírito Santo, orando para que as pessoas recebam os dons do Espírito Santo, e alguns têm recebido. Então nos convide, estaremos aí com certeza colaborando com o trabalho da igreja, para que todos nós sejamos então edificados, consolados, exortados. Estamos aí no início do quarto trimestre de 2024, vamos então para a lição número 2. Neste trimestre nós estamos estudando nas lições bíblicas da CPAD Adultos, com o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, que é pastor presidente ali em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Já estudamos na lição 1 as promessas de Deus. Hoje vamos estudar a lição 2, que tem por título As Promessas de Deus para Israel. Então vamos ver que algumas das promessas de Deus são exclusivamente para Israel. Então muita gente confunde essas coisas, às vezes pega uma promessa aqui para Israel e quer que essa promessa seja aplicada à igreja ou a si próprio, né? Mas as promessas de Deus, elas têm as promessas gerais, tem as promessas individuais e tem as promessas exclusivas para Israel. Nesta lição, nós vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Subtópico 1, far-te-ei uma grande nação. Subtópico 2, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Subtópico 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Subtópico 4, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tópico 2, outras promessas a Israel. Subtópico 1, a promessa de um filho a Abraão. Subtópico 2, a promessa de um filho a Isaque. Subtópico 3, a promessa renovada. Subtópico 4, promessa do reino do Messias. Tópico 3, a promessa de salvação para Israel. Subtópico 1, a queda de Israel. Subtópico 2, a tristeza de Paulo por Israel. Subtópico 3, promessa de salvação a Israel. Então vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais esta preciosa lição. O textual da lição está em Gênesis 12, 3, que diz: E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Gênesis 12 fala da chamada de Abraão. Deus aparece a Abraão e dá uma ordem para ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Veja só, precisava da fé, né? Abraão ia sair da sua terra, ia sair do meio da sua família, porque a sua família vivia em idolatria, o seu pai era um idólatra, e ele deveria sair e confiar que Deus o conduziria a uma terra, e nesta terra ele poderia então servir a Deus
e ele seria dono dessa terra. E Deus lhe faz várias promessas. Dentre essas promessas, Deus diz que vai abençoar todos aqueles que abençoarem Abraão e a sua descendência, né? Porque Deus promete uma descendência a ele, e sempre essa descendência Deus tem em vista o seu descendente, que é Jesus Cristo. Então, quando ele chama Abraão, ele tem em vista Jesus Cristo, o Salvador, nascendo na terra como homem para nos salvar. No entanto, esta promessa tem os dois lados, né? O lado da bênção e tem o lado da maldição. Bênção para quem abençoar, mas tem a maldição para quem amaldiçoar. E nós temos visto ao longo da história da humanidade que realmente os povos que abençoaram, que ajudaram Israel, sempre também foram abençoados. Uma grande amostra disso é os Estados Unidos, né? Que sempre esteve em favor, sempre esteve ajudando Israel, e hoje é uma potência mundial, a ponto de o seu dinheiro valer muito em qualquer lugar do mundo e a sua língua ser falada em todo o mundo. Também a cultura, né? Sua cultura é conhecida em toda parte do mundo. Infelizmente, em nosso país, nós temos aí a liderança política que está no governo, que é inimiga, na verdade, né, de Israel, os descendentes de Abraão. Seria bom se você, na hora de votar, soubesse disso. A verdade prática diz: ainda que a queda espiritual tenha ocorrido com Israel, há uma gloriosa promessa ao remanescente fiel. Então vemos que Israel quebrou a sua aliança com Deus e estavam todos sujeitos à maldição, vivem apenas com a religiosidade, né, o judaísmo, mas não são salvos, porque rejeitaram o Filho de Deus. Sem Jesus não se chega a Deus. Ninguém é salvo sem Jesus. Como eles nunca reconheceram Jesus como Salvador, mesmo quando Jesus estava presente entre eles, e agora a mesma coisa. Teve um período, né, no início da igreja, que a igreja foi formada primeiramente por judeus, quase em sua totalidade por judeus. Mas, com o passar do tempo, então se desviaram e hoje nós não temos quase que nenhum judeu cristão legítimo. Se nós formos a Israel, nós vamos ver uma religião que é o judaísmo sendo praticada, onde está presente muito aí a numerologia, né, a cabala e muitas outras coisas que não convém nem ficar dizendo muito, né? Mas existe uma promessa de Deus, existe uma aliança de Deus feita com Abraão e também com Davi, né? Da parte de Deus continua vigorando. Então este povo deve ser amado, nós devemos sempre orar por eles e devemos insistir na pregação a eles para que eles se convertam. Agora existe uma promessa para o final da grande tribulação, né? Que a promessa está tanto em Isaías quanto no Novo Testamento. Paulo repete a mesma mensagem, a mesma promessa de Deus, que o remanescente será salvo. Então, no final da grande tribulação, quando Jesus descer sobre o Monte das Oliveiras, né, vai mostrar para eles as mãos, os pés, o lado, e vai dizer: olha o que vocês me fizeram. Então, naquela hora, eles se converterão, reconhecerão Jesus como o Messias, como o Salvador. Então Jesus cumprirá também a aliança feita a Davi, de que um descendente dele reinaria sobre Israel para sempre, no caso aí para sempre, 1000 anos, durante o milênio. Então Jesus estará governando sobre eles e sobre as outras nações durante 1000 anos. A leitura bíblica em classe está em Gênesis 12, de 1 a 3, e também na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos ver. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação,
e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos ver agora a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Então vemos aí a chamada de Abraão, que na época era chamado Abrão, né? Abrão significa pai exaltado. E Abraham, né? Abraão com H, então significa pai de multidão. É chamado amigo de Deus. Então, a partir de Abraão, Deus forma um povo chamado, então, hebreus, né? Que depois vão ser chamados aí de israelitas e depois chamados de judeus. E toda essa nação é formada, então, através de uma aliança de Deus com Abrão. Daí nasce o filho, né? Nasce sobrenaturalmente, né? O filho que ele teve com Sara, que antes chamava Sarai, passa a ser chamado Sara. Tem um H agora, que esse H é importante, que esse H vem do nome de Deus. Então vemos Abraão com o nome, com a letra H, né, que vem de Deus, e Sarai, agora Sara, também que vem com H, que vem do nome de Deus. Infelizmente no português não tem o H. No inglês, por exemplo, tem. Então, através de um milagre, Deus cria toda essa nação, através então de Abraão, e dele nascendo então Isaque, o filho da promessa, o filho nascido de um milagre. Uma mulher de 90 anos com um homem de 100 anos. Então Deus lhe faz promessas, né, que ele vai colocá-lo então na terra, ele vai ser proprietário dessa terra e ele vai ter uma grande família. Também ele faz promessa de que através do seu descendente, ele vai abençoar todas as nações da terra, o seu descendente que é Jesus Cristo, e também lhe diz que aqueles que o abençoarem serão abençoados, porém aquele que o amaldiçoar, a ele e seus descendentes, evidentemente, serão também amaldiçoados. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele chega ao ponto de dizer que ele daria a própria vida, né, para que os judeus fossem salvos. E ele dá um resumo do povo judeu aí. Olha só, então ele diz que através dos israelitas, ou seja, dos descendentes, né, de Abraão, olha só o que vem através deles. A adoção de filhos, então veja que foram adotados por Deus como filhos. E através de Jesus Cristo, descendente de Abraão, nós também somos adotados por Deus como filhos. Vem aí a glória de Deus. A glória de Deus implica em a presença de Deus na terra. Não é a unção de Deus. A unção de Deus é o poder de Deus que vem sobre nós, né? Opera por um certo momento, um certo período. Agora, aí falando da glória de Deus. A glória de Deus é quando chega a presença de Deus. Então veja que Deus vem ao homem, fala com o homem, está presente com o homem, quando aparece então a nação de Israel. Veja que a Bíblia diz que Deus desceu ali no Monte Sinai, no Monte Horebe, e também Jesus Cristo é indicado como a glória de Deus presente no mundo, o próprio Deus presente andando aqui pelo mundo, né? Tanto é que a Bíblia diz que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que aconteceu então? O templo de Salomão, Deus esteve ali, veio, os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, tamanha glória de Deus que se manifestou ali.
mas ninguém viu Deus. Agora, no templo construído por Zorobabel, que era um templo mais pobre, não era o templo de Salomão, todo bordado a ouro, né? Mas agora um templo menos bonito do que o de Salomão, restaurado por Herodes, o próprio Jesus Cristo entrou ali. Então é dito que a glória maior é da segunda casa, ou seja, do segundo templo, porque o próprio Deus, Jesus Cristo, estava ali presente. Também o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala que os concertos, as alianças, né, de Deus foram feitas aí durante todo o tempo com este mesmo povo, descendente de Abraão. Deus fez aliança com Abraão e essa aliança é estendida a todos os seus descendentes. Então essa é a antiga aliança, né? O Velho Testamento, o Velho Concerto. E conosco Deus instituiu uma nova aliança em Jesus Cristo. Também o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala que através desse povo é que veio então a lei. E a lei não é só os 10 mandamentos, não é só o decálogo, né? Mas tem aí vários mandamentos contidos aí no Pentateuco. E a lei é pura, é santa, é boa. Ela era uma norma da aliança, né? Era a lei da aliança. Então a aliança feita com Abraão tinha as bênçãos, né? Tinha também as normas a serem cumpridas. Cumpridas as normas, tinha a bênção. As normas não sendo cumpridas, haviam maldições. Agora a lei, para nós vamos ver durante esse trimestre, que é muito importante, que dá um parâmetro de como agradar a Deus, como viver dentro da vontade de Deus. O apóstolo Paulo também fala que o culto a Deus veio através dos judeus. Vamos ver que Deus coloca ali o tabernáculo, diz que vai morar no meio deles, e eles vão agora prestar um culto a Deus. Veja que o culto é baseado neste culto que Deus deu a ordem para que eles realizassem. Então, primeiro no tabernáculo, depois no templo de Salomão, depois no templo de Zorobabel, né? Depois aí no templo restaurado por Herodes. E durante a grande tribulação, acreditamos que vai haver um outro templo, e no milênio também terá um outro templo. Tudo figura do que existe no céu. Os nossos cultos são baseados no culto instituído por Deus no tabernáculo. O apóstolo Paulo também fala nas promessas de Deus. Tinha o concerto, tinha a aliança, agora tem as promessas também. Muitas promessas foram feitas por Deus a Abraão, Isaac, Jacó, né? E todos os descendentes. Aí vieram então as promessas. O rei Davi, por exemplo, né? Uma promessa de um descendente seu reinando. Então, são promessas de Deus que ele vem cumprindo e continua cumprindo e vai continuar cumprindo enquanto houver o homem na terra. E depois, as promessas de Deus são eternas, né? Jamais passarão. E o apóstolo Paulo então fala sobre os pais, indicando aqui aqueles que são os cabeças de aliança com Deus, né? Vemos Abraão, Isaac, Jacó, aí vamos as outras, né, pessoas que vêm depois. Da família de Jacó, o José, né, foi o cabeça de aliança. Aí lá na família de Davi, olha lá, o Davi foi o cabeça de aliança. E vamos ver assim, durante toda a existência dos descendentes de Abraão, que sempre então existe um representante ali que continua a aliança com Abraão. Porque a aliança passa de pai para filho, vai passando, né? Para o descendente. Dentre aqueles descendentes, Deus sempre escolhe um. Não precisamente o filho mais velho, o primogênito. Muitas vezes Deus escolhe até o mais novo. Então, os patriarcas aí são citados pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e diz que desses, né, através de Abraão, seus descendentes, então veio o quê? Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aí o apóstolo Paulo se refere a Jesus Cristo vindo em carne, né? Encarnado, ou seja, homem na terra. E ele diz esse Jesus Cristo que é sobre todos, que é Deus mesmo. Então veja quanta coisa importante, maravilhosa veio através deste povo. A introdução da lição diz: as promessas divinas para Israel foram proferidas
há mais de 4.000 anos antes do advento do Senhor Jesus. Tudo começou quando Deus chamou Abrão e fez-lhe promessas a respeito do divino propósito de formar uma grande nação. Nessa chamada está implícita as promessas para Israel como nação ímpar dentre os povos da terra, a fim de, de uma forma especial, cumprir os propósitos divinos para a humanidade. Por isso, nesta lição, veremos que muitas promessas de Deus para Israel são irrevogáveis. Elas foram feitas por Deus a Abraão, a Isaque, a Jacó, a Davi e confirmadas com o advento do Senhor Jesus Cristo. Então veja que as promessas, muitas delas têm 4.000 anos, né, antes da vinda de Jesus. Então hoje o que? Tem mais de 6.000 anos. Né? Então olha só, são promessas feitas e que independem do tempo, independem das pessoas, independem de situações. Deus fez as promessas e elas vão se cumprir, e Deus vela sobre a sua palavra para cumpri-la. Então, as promessas que foram feitas, que eram para serem cumpridas, já foram cumpridas. As promessas que foram feitas, que são para a nossa época, estão sendo cumpridas. E as promessas feitas para o futuro, com certeza, se cumprirão. Então, tem as promessas específicas para Israel. Veja, por exemplo, essa promessa, então, feita a Davi, de um descendente dele reinando sobre Israel. E sempre houve em Israel algum descendente do rei Davi reinando sobre Israel. E isso vai culminar, ou seja, vai se concretizar totalmente quando o próprio Jesus Cristo vier e governar, então, durante 1000 anos sobre a terra. Tópico 1. Israel, a promessa da criação de uma grande nação. Subtópico 1. E far-te-ei uma grande nação. Versículo 2 do capítulo 12 de Gênesis. Essa promessa tinha como objetivo mostrar a Abraão o propósito de Deus em formar, a partir dele, uma grande nação, diferente de todas as outras, a nação de Israel. Gênesis 12, 2. Ao longo da história, esse propósito se cumpriu de maneira evidente e poderosa. Quando Deus disse a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, o patriarca estava com 75 anos e sua esposa Sara era estéril. Anos depois, Deus renovou a sua promessa de criar uma grande nação a partir de Abraão. Gênesis 15, 4 e 5. Então veja que Deus faz a Abraão, no caso Abrão, ainda, promessas, e dentre essas promessas diz que vai abençoá-lo grandissimamente, vai fazer dele uma grande nação, diz que vai engrandecer o seu nome e diz que ele será uma bênção. Olha só, são várias promessas dentro de um único versículo. Então vemos que todas essas promessas se cumpriram na vida de Abrão, que depois passou a ser chamado Abraão. Vemos que a promessa foi renovada em Gênesis 15, quando Deus vem novamente falar com Abraão e mostrar para ele que o filho, o descendente que vinha nascer dele, para que essa nação existisse, esse povo existisse, seria um filho de um milagre, e não um filho natural, como ele arrumou com Agar, a escrava egípcia, ou Ismael. Então o milagre aconteceu quando Abraão tinha 75 anos, e que a promessa foi feita, e 25 anos depois, quando Abraão estava com 100 anos, é que a promessa se cumpriu. Sarai, agora Sara, tinha 90 anos. Subtópico 2. E abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus desejou promover o nome de Abraão numa dimensão jamais imaginada pelo patriarca. Entretanto, a promessa não era meramente materialista. A bênção material deveria carregar um testemunho espiritual. E tu serás uma bênção. Gênesis 12, 2. Nenhuma nação teria dúvida de que era Deus que faria isso com Abrão. Era uma promessa por demais significativa, pois Abrão era filho de uma família idólatra. Gênesis 12, 1. E Deus o escolheu
para ser pai de um povo que ainda surgiria, o povo de Israel. A história hebreia comprova que o patriarca Abraão foi de fato uma grande bênção para os israelitas. Então veja que o nome de Abraão se propagou por toda parte. Ele passou a ser conhecido desde ali a Mesopotâmia, de Ur dos Caldeus ali, e por todas aquelas nações por onde ele passou. Inclusive ele esteve no Egito, foi conhecido muito no Egito, né? Foi conhecido ali na faixa de Gaza, né? E em todo Israel e em praticamente todo o mundo habitado na sua época ouviu falar alguma coisa de Abraão. Não ouviram apenas falar de um homem comum, mas de um homem que aconteceu um grande milagre em sua vida de ter um filho aos 100 anos com a esposa de 90 anos. E por onde Abraão andou, tinha sempre o testemunho de Deus presente. Até mesmo quando ele mentiu no Egito, né? Mas Deus ali falou com o faraó, veja só. Vemos que Abraão esteve ali, né, com Abimeleque, onde hoje é a faixa de Gaza. Veja que Deus veio em sonhos a Abimeleque e falou com ele sobre a esposa de Abraão. Então, por onde Abraão passou, Deus estava presente e influenciou ali a sua estadia em qualquer parte por onde ele passou. E todas essas nações foram beneficiadas, porque se Abraão não estivesse ali, eles poderiam estar na maldição. E quando Abraão esteve ali, eles então conseguiram, através de Abraão, terem também sua prosperidade. Veja que os poços que Abraão abriu, né, todos produziram água. Depois o seu filho vem, ali eles tinham entupido todos os poços e Isaac vem, desentope ali, limpa todos os poços novamente. Você vê isso em Josué 24:2. Veja aí. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da além do rio antigamente habitaram vossos pais, Terá, filho de Abraão, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. Então veja que a família de Abraão era idólatra. Seu pai, Tera, ou Terá, né, era idólatra. Então Deus diz que tomou Abraão, tirou Abraão de lá, do meio dessa família, e o colocou na terra prometida, e dele fez esse grande povo através de Isaque. Subtópico 3, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa foi uma promessa dupla, de bênção e de maldição. Na verdade, Abraão seria uma grande influência para os que se relacionavam com ele, de modo que Deus abençoaria os que auxiliassem Abraão e castigaria quem o amaldiçoasse. Esse evento faria de Abraão uma influência mundial que perduraria em sua posteridade. Além disso, essa promessa é confirmada em números: benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Está lá em Números 24:9. Então veja que é uma promessa de Deus que vai abençoar todos aqueles que ajudarem. Então, Abraão, que depois passou a se chamar Abraão, então vem aí Isaac, Jacó, toda a sua descendência, esse povo, então, que hoje são chamados judeus. Todos aqueles que abençoarem, ajudarem esse povo, recebem de Deus bênçãos. Todos aqueles que amaldiçoarem esse povo, todos aqueles que tratarem mal esse povo, serão amaldiçoados. Por isso, nosso país, né, corre um risco muito grande de repente, Deus vir com maldição sobre o nosso país. Porque o nosso governo é um governo antissemita, é um governo que odeia Israel, fala mal de Israel, né, e faz de tudo para atrapalhar Israel. Os governos de esquerda, né, os governos comunistas, socialistas, são assim mesmo, antissemitas. Mas nós temos como
consertar isso, arrumar isso, né? Devemos sempre orar a Deus pedindo misericórdia e, na hora de escolhermos, né, os nossos líderes, vamos colocar esse parâmetro aí, vamos colocar essa condição aí de alguém que é amigo de Israel, que vai ajudar Israel. Veja como é importante, né, o nosso voto. Subtópico 4. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa é considerada uma segunda profecia das Escrituras a respeito do Senhor Jesus. A primeira está registrada em Gênesis 3,15. Podemos ter essa confirmação por meio da carta de Paulo aos Gálatas, em que uma bênção espiritual viria por meio de um descendente de Abraão, o pai dos israelitas. Essa bênção diz respeito ao advento do Senhor Jesus Cristo, sua boa notícia oferecida a todas as nações. Gálatas 3, 8, 16, confere com João 3,16. Então veja quando fala todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Por que isso? Paulo explica bem claro isso em Gálatas, né? O Espírito Santo vem então revelando a Paulo esta mensagem. Ele diz que não está falando de posteridades, ou seja, não está falando de descendentes, mas está falando de posteridade no singular, está falando de um descendente. Então, aí o Espírito Santo explica que esse descendente é Jesus Cristo, que veio nascer da descendência então de Abraão, que abençoou todas as nações, trouxe a salvação a todos, né? Todos que desejarem, que crerem. Com todas essas promessas, né? Toda a aliança, tudo visava o nascimento de Jesus Cristo na terra como homem, executando uma obra salvífica, né? Salvando a todos nós. Todos aqueles que ouvirem a pregação do Evangelho e crerem são salvos. Tópico 2. Outras promessas a Israel. Subtópico 1. A promessa de um filho a Abraão. Além das solenes promessas de Deus a Abraão, o Senhor prometeu-lhe um filho. A promessa pareceu estranha ao patriarca, pois, como vimos anteriormente, ele era avançado de idade, sua esposa também, além dela ser estéril. O pai da fé argumentou com Deus que provavelmente seu servo Eliezer seria seu herdeiro. No entanto, o Senhor asseverou-lhe que não. Deus iria cumprir a sua grandiosa promessa na vida de Abraão. Gênesis 15, 4 a 6. O filho da promessa, portanto, seria Isaque. Gênesis 21, de 1 a 7. Então, além de tantas promessas, Deus ainda promete a Abraão um filho. No caso, ainda era Abrão, né? Deus promete a ele um filho. E um filho dele com a sua esposa, que era estéril. Veja só, era impossível. Além de a idade ser avançada, a Sara, ou Sarai, né, no caso antes, era estéril. Olha só. Veja que o nome de Sara antes era Sarai, que significa o quê? Princesa. Depois ela passa a ser chamada Sara, que deveria ter o H, mas em português não tem o H. Esse H é importantíssimo, que vem do nome de Deus. Então ela passa a ser chamada Sara. Significa fidalga, significa donzela, dama, significa filha do rei, além de significar princesa. Então veja, uma mulher estéril, e depois não é só a esterilidade, a idade também. Quando ela vai conceber, quando ela tem 90 anos, e Abraão tem 100 anos. Então Abraão, olhando as circunstâncias, né, como nós sempre fazemos, né, nós olhamos as dificuldades, Abraão olhou, no caso Abrão, e pensou, bom, o meu servo Eliezer está aqui comigo, então através dele, então, é que Deus está dizendo que vai, então, fazer de mim uma grande nação. Porque, naturalmente, eu com a minha esposa não tem jeito. Mas Deus repete a promessa e diz para ele que dele vai nascer uma grande nação, um filho dele com a sua esposa. E isso acontece 25 anos depois. Subtópico 2, a promessa de um filho a Isaque. Deus não se esquece de suas promessas. Após a morte de Sara, Abraão casou-se com Quetura. Ele tinha mais de 100 anos e teve 6 filhos com ela. Gênesis 25, de 1 a 5. Antes de morrer, Abraão providenciou uma esposa para Isaque, por intermédio de Eliezer, seu servo. Este foi à Mesopotâmia e lá, por direção de Deus, encontrou uma esposa, Rebeca,
para o filho de seu senhor e a levou a Isaque, que se casou com ela. No tempo próprio, ela deu à luz os 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Gênesis 25, 24 a 26. Então veja, se nasce Isaque, agora precisa nascer filhos a Isaque para cumprir as promessas de Deus, de uma grande família, né? Então Isaque se casa com a mulher estéril também. Ele se casa com Rebeca, que também era estéril. Rebeca era então descendente, né, da mesma família de Abraão. Então Abraão chama o seu servo Eliezer e o manda a Mesopotâmia para buscar então uma esposa para o seu filho Isaque. Aí veja bem, Abraão tipologicamente representa Deus, né? A Isaque representa Jesus Cristo e Rebeca representa a igreja. O Eliezer aí representa o Espírito Santo que conduz a igreja a Jesus Cristo, né, o noivo. Mas vemos então que Isaque se casa com a mulher estéril e agora Deus vai fazer um outro milagre. Por quê? Porque esta nação são os descendentes sobrenaturais, são escolhidos por Deus, são chamados por Deus para formar uma família, para que dessa família nasça então Jesus Cristo. Então, primeiro filho aí, Abraão, é um milagre, né, com a sua esposa com 90 anos, Abraão com 100, nasce Isaque. Agora Isaque com Rebeca, novamente, Sarai era estéril, agora Rebeca é estéril, então vai nascer agora 2 filhos, né, o Esaú e o Jacó, nascem de um milagre também, de uma mulher estéril. Aí de Jacó, olha só, não é o filho mais velho, o filho mais novo, vem a nascer então as 12 tribos de Israel, que são os 12 patriarcas, né? Veja só, tudo de milagre, porque Jacó também teve um filho com Raquel, porque Jacó também teve 2 filhos com Raquel, e Raquel era estéril. Olha aí, outro milagre, e agora um milagre duplo também. Então toda essa família, ela vem de milagres. Veja que José, que se torna patriarca e o salvador dessa família, né, que foi para o Egito, se tornou governador do Egito, nasceu de uma mulher estéril. Subtópico 3, a promessa renovada. O Senhor falou com Jacó e reiterou a promessa feita a Abraão de que ele daria aquelas terras. Gênesis 26, 3 e 4. Isaque foi considerado o herdeiro da promessa. Hebreus 11, 17 a 19. E por isso, antes de morrer, concederia bênçãos para os seus filhos. Esaú perdeu seu direito de primogenitura, pois o trocou por um prato de comida, de lentilha, né? Gênesis 27, 30 a 34. Orientado por seu pai, Jacó foi à casa de Labão, onde se casou com Raquel, que era estéril. Gênesis 28, 1 e 2, 29 e 28. Por estratégia de Labão, Jacó se uniu com Léia e teve 6 filhos com ela. Gênesis 29, 21 a 27. Mais tarde, Deus abriu a madre de Raquel e esta concebeu 2 filhos. Com sua serva Bila, Jacó teve 2 filhos. Com Zilpa, serva de Léia, mais 2 filhos, perfazendo as 12 tribos de Israel. Gênesis 29, 32 a 35, 31 a 26. E teve mais uma filha com Léia, a Diná. Gênesis 30, 20 a 21. Então veja que a família vai se multiplicando, né? Abraão, então só um filho legítimo aí, com Sara, né? Um milagre. Isaque, só 2 filhos aí com a sua esposa Rebeca, que antes era estéril também. Depois de Jacó, vem então 12 filhos, né? Vem com Léia, vem com Raquel e vem com as servas, tanto de Léia quanto de Raquel. Então são 12 filhos, 12 patriarcas que formam as 12 tribos de Israel. Veja só que a família se multiplicou. Quando eles saem do Egito, tem cerca de 3 milhões de pessoas já, essa família que veio de Abraão. Subtópico 4, promessa do reino do Messias. Por intermédio do profeta Isaías, Deus falou que o Messias nasceria da descendência de Jessé, pai de Davi, para redimir Israel e a humanidade. Por isso o Senhor Jesus é chamado de o Filho de Davi, Lucas 18, 37 a 40. O Emanuel, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Mateus 1, 23, confere com Isaías 7, 14.
Então veja que Deus faz promessas e diz então que vai vir um descendente, né? Que é Jesus Cristo, nascido desta família. Mas nós vemos aí, em especial, a época de Davi. Davi, filho de Jessé, que estava profetizado que dessa família aqui de Belém, né, sairia então o descendente que viria da família de Abraão. Veja que José era um descendente direto do rei Davi e da tribo de Judá e de Belém. Olha aí, cumprindo-se todas as promessas de Deus, todas as profecias a esse respeito. Então, vem nascer Jesus Cristo, descendente de Abraão. Tópico 3. A promessa de salvação para Israel. Subtópico 1. A queda de Israel. O Novo Testamento mostra claramente a queda de Israel. A nação não conseguiu exercer o papel de nação sacerdotal no meio de outras nações. Lucas 21, 24. Por isso, os capítulos 9 a 11 da Epístola de Paulo aos Romanos trata de algumas questões que muitos cristãos dos dias atuais se fazem hoje, ou se perguntam hoje. Como as promessas de Deus para Israel podem permanecer válidas hoje? Elas foram revogadas? De fato, Israel permanece em rebelião contra Deus porque a nação não reconheceu o Senhor Jesus como seu Messias verdadeiro. Romanos 9, 30 a 31, 11 a 15. Então vemos que Israel não cumpriu a aliança com Deus, desobedeceu todo o tempo a Deus, se rebelou contra Deus. Quando Deus envia seu Filho Jesus Cristo, eles não o receberam, não creram nele como Filho de Deus, não o receberam como Messias, e então, como eles o rejeitaram, essa nação ficou aí vivendo como apenas uma religião, o judaísmo. Mas as promessas de Deus são irrevogáveis. Tá? Eles quebraram a aliança com Deus, então estão caídos, né, desta aliança, estão afastados das promessas dessa aliança, mas por um período. Então o remanescente será salvo, ou seja, os últimos judeus que restarem no final da grande tribulação, depois do anticristo matar a grande maioria dos judeus, então esses últimos, eles serão salvos. Jesus vai descer sobre o Monte das Oliveiras e eles crerão nele, serão salvos. Jesus vai governar sobre eles 1000 anos. Então veja que a aliança, ela passa de pai para filho, é eterna. E as promessas de Deus são feitas e Deus não é homem para mentir e nem quebra compromisso. Então, ele fez as promessas e ele cumpre. Esta nação será salva. É o remanescente, não todos, né? Porque rejeitaram o Messias. Sem Jesus não há salvação. Como eles não creem em Jesus como Messias, como Salvador, então não são salvos. Isso só se dará no final da grande tribulação, como está registrado na palavra de Deus. Você vê aí Romanos 9, 27, Isaías 1, 9, diz, olha, também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, nem proferirá mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Sofonias 3, 13. Então, muitos judeus se converterão no final da grande tribulação, quando Jesus descer no Monte das Oliveiras. Veja Zacarias 12, 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram, e plantearão sobre ele, como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Veja aí João 19, 37. E outra vez diz a Escritura, verão aquele que traspassaram. Romanos 9, 27b, o remanescente que será salvo. Zacarias 14, 4. E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém.
Então veja que todas essas profecias, essas promessas, tudo será realidade, acontecerá então a salvação deles no final então da grande tribulação, e Jesus reinará sobre eles e sobre as nações durante 1000 anos, cumprindo então a aliança feita com Davi, que um descendente de Davi reinaria sobre Israel. Lá fala para sempre, mas e aí, durante esses 1000 anos, um milênio, né? E depois os que estiverem salvos no final do milênio, é evidente, estarão com Cristo para sempre, na eternidade. Subtópico 2, a tristeza de Paulo por Israel. O capítulo 9 de Romanos revela a demasiada tristeza do apóstolo pelos judeus que não conhecem a Cristo. 1 Coríntios 9, 22. Sim, os judeus que não conhecem a Cristo estão em uma situação muito difícil, pois o Senhor Jesus descende diretamente deles, segundo a carne, Romanos 9, 5. Esse sentimento de tristeza e, ao mesmo tempo, uma atitude piedosa de sofrer pela salvação dos judeus deve ser um compromisso permanente de cada cristão para a evangelização dos judeus. Mateus 23, 32. Então veja que o apóstolo Paulo, ele chega até a arriscar sua própria salvação para que os judeus fossem salvos, né? Ele chega até a imaginar isso. Se fosse possível, ele até deixaria de ser salvo. Veja bem, ele chega a esse cúmulo do absurdo, né? Assim como Moisés lá disse, né? Defendendo o povo, intercedendo pelo povo junto a Deus. Se o Senhor não deixar esse povo vivo aí, então risca o meu nome. Olha lá. Paulo também repete a mesma coisa. Ele fala que se possível for, se ele pudesse morrer para que eles fossem salvos, ele faria isso. Se pudesse até perder a salvação para que eles fossem salvos, ele faria isso. Isso é intercessão, isso é amor. Mas ele diz que estava até querendo ir embora para o céu, viver com Deus para sempre, né? O desejo dele era ser arrebatado. Mas ele, pensando bem, ele disse: eu prefiro então ficar, porque assim eu vou poder ajudar o meu povo a ser salvo. Então cremos que Paulo escreveu a epístola aos Hebreus e todo o tempo ele esteve ali pregando para os judeus, ajudando os judeus, fazendo de tudo para que eles se convertessem. Então ele deu realmente a vida dele para que eles fossem salvos, além de, claro, de fazer a grande obra pelos gentios, né, evangelizando a todos. Então, vendo o exemplo do apóstolo Paulo, nós devemos também nos esforçarmos por pregarmos o evangelho aos judeus, falarmos de Jesus para eles. Eles rejeitaram o Messias e continuam rejeitando. Só tem um jeito de se chegar a Deus, é através de Jesus. Então, oremos por eles, evangelizemos para que eles possam se converter. Subtópico 3, promessa de salvação a Israel. Quando orava por Israel, o apóstolo expressava o seguinte: dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Romanos 9, 3 a 5. Essas qualificações mostram que Deus cumpre a sua palavra prometida àqueles homens que o buscam com sinceridade. Por isso a Bíblia assegura que Israel será salvo, ainda que não totalmente. A Bíblia diz que esse povo será chamado de filhos do Deus vivo, Romanos 9, 26, que o remanescente fiel de Israel será salvo, Romanos 9, 27. O libertador que virá de Sião fará isso, Romanos 11, 26. Então veja que desse povo, dessa nação, desses descendentes de Abraão, vieram aí todas essas bênçãos, né? E todas as promessas, alianças, né? Os concertos. Desse povo é que veio nascer Jesus Cristo, que abençoou todos nós, nos salvou. Então veja, é um povo especial, é um povo que Deus tem compromisso com eles. Agora, como eles rejeitaram o Messias, então o remanescente que será salvo. Então cremos pela palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, nós chegamos à conclusão que no final da grande tribulação, aqueles que restarem, né, que forem fiéis a Deus, eles não aceitaram a marca da besta, não aceitaram, né, a marca do anticristo. Então esses aí, Jesus vem então no Monte das Oliveiras e eles vão ver Jesus. E vão crer que ele é o Messias e eles serão salvos. Agora sim, da maneira correta, que só existe essa maneira, através de Jesus Cristo. Então,
serão salvos e Jesus governará sobre eles 1000 anos. Eles serão o povo mais importante durante o milênio, a ponto de a palavra de Deus dizer que as pessoas vão querer segurar nas vestes dos judeus, porque eles estarão em comunhão com Jesus Cristo, participando do governo de Jesus Cristo de um modo especial. Então serão as pessoas mais importantes do mundo durante o milênio. E todos os povos irão ser amigos, desejarão ser amigos dos judeus, ao contrário do que existe hoje. Olha o que está escrito em Zacarias 8:23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos com vocês, porque ouvimos dizer que Deus está com vocês. Olha que coisa impressionante, né? Hoje, o povo odiado pela maioria das nações, que são esquerdistas, né? São aí comunistas, socialistas, né? Muçulmanos. Então, povos que odeiam os judeus, a maioria dos povos hoje, nesse tempo aí, são aqueles que vão estar aí querendo pegar na veste de um judeu, porque reconhece que ele é o povo de Deus, que Jesus Cristo que está governando e coloca-os como principal povo durante o milênio. Veja só, vai virar tudo o contrário do que está hoje. Conclusão: as promessas de Deus para Israel não podem falhar. O que Deus prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó se cumpriu em parte e terá seu cumprimento pleno nos tempos futuros, quando o Senhor Jesus voltar em glória e implantar o seu glorioso reino do milênio. Lembremos da palavra de compromisso do Senhor: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Então veja que as promessas de Deus não falham nunca. O que Deus promete, Ele cumpre, né? E cumpre integralmente. Então está prometido a salvação a este povo. Então cremos que no final então da grande tribulação, quando Jesus vier em glória, não é o arrebatamento é antes da grande tribulação. O arrebatamento é para a igreja, os salvos. Vamos morar na Nova Jerusalém, são corpos espirituais, celestiais, tá? Agora, no final da grande tribulação, Jesus vem, aí já vem com a igreja que ele já arrebatou antes da grande tribulação. Então agora ele vem em glória, e agora ele desce no Monte das Oliveiras, e ali então os judeus que restarem, depois do anticristo ter matado a grande maioria com seus exércitos, né? Então, esses últimos judeus aí, Jesus vai descer no Monte das Oliveiras e eles verão Jesus, será derramado sobre eles o Espírito de graça, de súplica. Eles clamarão, né? Dirão: onde está o Messias? Nós vamos perecer, vamos morrer todos. Então Jesus desce ali e eles então vão olhar Jesus vai dizer: olha o que vocês me fizeram, vai mostrar a mão, né, os pés, o lado furado. E eles crerão Jesus como Messias, como Salvador. Então eles são salvos, fogem ali, porque Jesus, quando pisar no Monte das Oliveiras, vai abrir ali um vale, eles vão fugir por ali dos exércitos inimigos. E Jesus então vai lá no Armagedon, destrói os exércitos do anticristo, né? Vai haver aí o julgamento dos bodes de ovelhas, e Jesus então vai governar 1000 anos sobre a terra, e o povo mais abençoado, o povo mais chegado, o povo principal durante esse período serão os judeus. Então são promessas de Deus que vão se cumprir, porque Deus prometeu. E pronto, não tem nada nem ninguém que possa impedir as promessas de Deus de se cumprirem. Vamos orar agora? Se você ouvindo essa palavra, se você crê que Jesus Cristo, Filho de Deus, veio à terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava determinado sobre nós, porque nós pecamos, tudo isso ele levou sobre ele e morreu em nosso lugar na cruz. Mas lá, ele foi para o lugar onde nós tínhamos que ir, para o inferno. Mas lá ele foi justificado em espírito. Ele nunca pecou. Ele levou os nossos pecados sobre ele. Então ele ressuscita. E ele está à direita do Pai intercedendo por nós. Você crê nisso? Então você é salvo agora.
Abra seu coração para Deus, entregue sua vida para Deus agora. E o Espírito Santo vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. E você será salvo. Vamos orar agora. Se você está doente ou está enfermo, vamos orar e você será curado. Creia, é a promessa de Deus, cura. Nós vamos estudar nesse trimestre também essa promessa. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, com os corações abertos para Ti, estão agora se submetendo a Ti, Senhor, crendo na Tua palavra, no Teu Evangelho. Que venha sobre eles, Senhor, Tuas promessas, que venha sobre eles, Senhor, Tua salvação em Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz e ressuscitou. Em nome de Jesus, que eles recebam agora o Espírito Santo, que se tornem agora filhos de Deus. Todo aquele que está doente ou está enfermo, agora receba a cura em nome de Jesus. Solta toda doença, toda enfermidade agora, sai em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas vidas, toca, Senhor, e cura totalmente. Glória a Deus. Solta. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha aí os irmãos de Taquarembó, no Uruguai. Dias 25 a 27/10 estaremos aí com o pastor Elton. Então não perca, estaremos aí num grande congresso de Escola Bíblica Dominical. Também estaremos orando por cura, libertação, batismo com o Espírito Santo. Então esteja conosco, vai ser uma bênção. Os irmãos do Rio de Janeiro, nós estaremos aí dos dias 21 até o dia 24 de novembro, aí na cidade de Rio das Ostras. Então não perca, esteja conosco. É Rua Fernando de Noronha, número 65, bairro Nova Esperança, Rio das Ostras, Rio de Janeiro. É lá no Ministério de Homens do Centro Evangelístico Internacional, em Rio das Ostras. Então não perca, esteja aí conosco, aí com o pastor Mauro, todos os seus auxiliares. Então estejam, participem conosco e convide outros também para estarem conosco aí. Esperamos ter ajudado os irmãos, a paz do Senhor, Deus abençoe. Não se esqueça, se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos, entre em contato conosco por esse WhatsApp aí, 99991520454, e eu envio para você gratuitamente. Dê um like aí, nos ajuda a divulgar o trabalho, se inscreve no nosso canal, é gratuito e vai ajudar a gente a transmitir para outras pessoas também esse estudo.